Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e hoje eu quero dar conta um pouco do que andou acontecendo aqui em casa comigo, etc, etc, e falar um pouco do mundo, né? Aqui em casa aconteceu o seguinte, quer dizer, eu fui reprovado na vistoria do gás, anual, né? Anual não, de 5 em 5 anos, né? Aí esse ano era obrigatório, eu fiz e não passei dinheiro. Fiquei em segunda época. Aí eu tinha duas opções, ou trocar minha tubulação, na verdade tinha três opções, ou tentar fechar o vazamento, tampar o vazamento que existe, ou vários, né, na verdade, que é um vazamento pequeno, considerado pequeno, mas já necessita reparo. Né? Aí a possibilidade de reparo é a introdução na tubulação de uma resina que poderia fechar os furos, né? Os vazamentos. Poderia fechar, poderia não fechar. E também, se fechasse, não havia nenhuma garantia de quanto tempo duraria o serviço, né? Quer dizer, assim, porque outros furos poderiam surgir, o que seria. Quer dizer, enfim, não se tem uma garantia, né? Porque não se vê a tubulação, né? Isso se eu fizesse direto. Eu podia fazer um teste da tubulação para ver se ela suportaria uma essa tentativa de receber uma resina. Né? Então, o teste custava 300, a resina mais 500, né? Sem nenhuma garantia de quanto tempo duraria. E a colocação da tubulação ia custar mais ou menos R$ 4.000. Aí eu desisti, eu falei, não quero mais saber de gás, vou colocar tudo elétrico, instalação elétrica e tudo. Eu já tinha feito a reforma da instalação elétrica geral da casa, puxado lá de baixo uma fiação trifásica e tudo mais. Aí fiz as contas, eu falei, cara, o que eu tenho que comprar? Eu falei, eu vou ter que comprar um cooktop, que eu decidi comprar um cooktop de uma boca só. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, 80% das vezes que eu uso o fogão, eu uso uma boca só. Né? Mesmo que estou cozinhando, etc., raramente eu cozinho usando duas bocas. Comprou um cooktop de uma boca, vou comprar uma panela de pressão elétrica, que é uma coisa, porque a minha a panela de pressão não funcionaria direito no cooktop. Já precisava comprar uma cafeteira mesmo, comprei uma cafeteira elétrica, já tinha um grill. Falei, pronto, está aí, somado 4 bocas. O cooktop, uma boca. Panela de pressão elétrica, outra boca. Cafeteira, outra boca. Grill, outra boca. Quer dizer, que são as 4 coisas principais que eu uso. Né? Comprei uma placa de indução para eventualmente usar aqui porque o cooktop de indução só funciona com panelas de aço, enfim, panelas que possam ser magnetizadas no fundo. Mas você pode, se você tem panelas de puro alumínio que não são magnetizáveis, você pode usar uma interface, que é uma placa que você coloca entre o cooktop e a panela. E, quer dizer, ela é magnetizada e transfere o calor para a panela. Como eu já precisava mesmo comprar uma cafeteira, como eu disse, e já precisava mesmo comprar um fogão. E eu já tenho um forninho elétrico que eu nunca usava e aprendi a usar. Quer dizer assim, então, falei, cara, tá perfeito. Quer dizer assim, gastei, aí tive que fazer aqui criar uma tomada de 220, o que não é muito complicado, e tive que instalar um chuveiro elétrico. Que isso aqui foi um pouco mais complicado, dadas as circunstâncias aqui da casa, mas era para ser bem mais simples. Né? Ou seja, acabei gastando menos da metade do que gastaria
Ainda não tenho assim a conta exata, mas gastei menos da metade do que gastaria se fizesse a tubulação, né? E agora vamos ver. Algumas pessoas dizem que a elétrica vai gastar mais, mas em termos de custo eu acredito que seja equivalente, porque, de fato, no chuveiro, o chuveiro a gás é mais eficiente, né, em certo sentido. Mas na cozinha, o gás é uma coisa primitiva, perto do que perto da eletricidade é uma coisa primitiva, porque a rapidez e eficiência dos aparelhos, né, dos eletrodomésticos elétricos é impressionante, é impressionante. Agora, vamos ver como é que exatamente isso se traduz na conta, né? Mas eu fiz as contas, eu não vou repetir aqui as contas, porque é uma coisa um pouco exaustiva, mas eu fiz as contas, né, comparando, basicamente, convertendo metro cúbico para quilowatt-hora, multiplicando para cá, multiplicando para lá, levando em conta que, na verdade, o gás você é obrigado a gastar pelo menos você é obrigado a gastar R$ 70 por mês. Ponto. E com esses R$ 70 você tem direito a até 7 metros cúbicos de gás, né? Você gasta menos, paga a mesma coisa. Então, né, isso equivale a mais ou menos 60, vamos botar conta redonda, 60 em termos de custo, né? R$ 70, com R$ 70 você compra 60 kWh. 60 kW de energia elétrica. É coisa pra caramba, né? Só para vocês terem uma ideia, no mês em que eu gasto menos energia, mas gasto mais gás, mas também não vamos entrar nessa conta, tá? Eu gasto 140 quilowatts, quer dizer, 60 quilowatts é quase a metade do meu gasto em um mês em que eu gasto pouco porque não ligo ventilador, nem ar-condicionado, nem nada. No mês em que eu mais gastei, eu gastei 250 quilowatts. Quer dizer, e aí isso equivaleria a mais ou menos um terço, mais ou menos um terço do meu gasto, né? Quer dizer, eu acredito que vai valer a pena, né? Vamos ver. Mas eu estou impressionado com a eficiência da eletricidade na cozinha, cara. É uma coisa assim, a limpeza, a eficiência, sabe? É um negócio impressionante, assim, impressionante. Vamos ver no banheiro, no chuveiro, né? Porque ainda não acabei a instalação do chuveiro, né? Então esse foi um dos problemas que me surgiram nesse último mês e que me deixaram um pouco atarantado aqui. Teve outro problema que é o seguinte, né? Eu sou essencialmente um escritor, né? Quer dizer assim, eu sou um homem da palavra escrita, né? Então, eu sempre escrevi muito, regularmente, seja porque era jornalista, seja porque era cronista, seja enfim, porque era esse o meu prazer maior, etc. Então, li e escrevi muito. Com essa coisa de produzir vídeos, né, que já tem 1 ano e pouco, eu passei a escrever muito menos, né? E fiquei um pouco encantado com essa ideia de produzir vídeos, né? Só que eu me deparei com uma consequência inesperada, que é essa, eu parei de escrever, né? E pior, né, eu descobri que eu descobri essencialmente as diferenças, as profundas diferenças entre escrever. Eu estou lendo a Zen fazendo umas maluquices aqui em casa. Entre escrever e gravar vídeo. Eu não tenho o hábito de rever os meus vídeos, né? Então, por exemplo, se eu aqui falo alguma coisa que eu acho que eu posso desenvolver depois, que eu quero ouvir de novo, é uma trabalheira enorme,
né? Agora, uma coisa escrita, ela está lá, né? Eu posso procurar. Eu tenho ali o texto, eu olho no texto. Se ela estiver aqui na tela, eu olho na tela e tal. Se estiver numa página, eu vou lá e procuro, né? Então é muito diferente, né? É muito diferente, é muito mais funcional, né, a palavra escrita. Fora que aqui eu falo de improviso, né? Então não tem correção, não tem revisão, não tem nada, né? Então eu tendo um pouco a prolixidade e tendo como se diz, qual é a palavra? Não é digressão, né? Eu tendo a digredir, você, não sei se a palavra existe, né? Enquanto que quando eu escrevo, justamente eu procuro, esse é o meu esforço assim, principal, eu busco ser o mais conciso e preciso possível. Tanto que eu brinco, eu não sou um escritor, eu sou um descritor, né? E aí me deparei com esse problema e eu estou tentando agora resolver. Eu vi que eu tinha acumulado uma quantidade enorme de notas e meio que sem saber o que fazer com elas. Se gravava, se escrevia, se gravo, escrevo, se não escrevo, não gravo. Então, quando o princípio básico, inicial deste canal era ser comentários sobre coisas escritas e não substituir a coisa escrita. Então, eu preciso. E ainda estou um pouco nessa revisão mental do meu trabalho, né? Aí, por falar em escritor, lá vamos nós para uma digressão, morreu hoje, ontem, né, o Vargas Llosa. Que desses escritores que, na minha adolescência, eram todos incluídos no boom da literatura latino-americana, no boom da literatura fantástica, etc, etc. Que ele, por acaso, não tinha muito de fantástico. Não tinha nada de fantástico. Então você tinha Borges, Cortázar, Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, esses eram os 4 principais, mas você tinha outros, sabe? Você tinha um peruano que eu acho espetacular, o espetacular Manuel Escorza, que eu li algumas coisas. Você tinha Alejo Carpentier, que é guatemalteco, se não me engano, radicado no México, um pouco mais antigo, mas que também ganhou notoriedade nessa época. Aí começaram a aparecer outros, Otávio Paz, que também era um cara que já estava aí, né, mas ganhou. Enfim, mas desses caras todos, né, claro que essa quadra, né, Borges, Cortázar, Garcia Marques e Vargas Llosa, esses talvez sejam realmente os mais famosos, né, mas eu acho que realmente são os que merecem mais destaque por sua originalidade, né? Mas é engraçado que diz assim, Borges, Garcia Marques e Cortázar são muito mais estilosos, são escritores que você reconhece imediatamente ao ler, porque eles têm um estilo muito próprio. Já o Vargas Llosa, a característica dele era de colocar-se em função de um projeto que mudava segundo o livro. Cada livro dele tinha, digamos, assumia certas propriedades literárias em função do que ele pretendia narrar, não é? Ou seja, ele não tinha exatamente um estilo, ele tinha, sim, qualidades literárias. Ele talvez fosse formalmente o melhor de todos esses escritores, sabe? Ele era um flauberiano, ele próprio se definia como tal, então ele tinha uma precisão, uma concisão, uma limpidez de escrita que era absolutamente fascinante, assim, fascinante.
Claro, um cara com um ouvido muito bom, quer dizer assim, um humor incrível, sabe? Mas ele não é. É claro, você até acho que a gente pode até dizer sim que você reconheceria um texto dele, né? Assim, num teste cego, né? Mas não era essa a característica dele. A característica dele era de ser um escritor mais preocupado com a forma mais do que com o estilo. Não sei se vocês percebem a diferença, né? E isso, no longo prazo, acabou me encantando muito mais. Porque primeiro eu me apaixonei por Borges, que foi o primeiro que eu conheci, até antes mesmo dessa explosão. Depois conheci o Garcia Marques, que não há como alguém não se encantar a primeira vez que lê 100 Anos de Solidão, que é uma delícia, uma coisa, né? E depois me encantei com Cortázar, que foi a paixão que mais durou, né, na minha vida. Mas aí depois veio o Vargas Llosa me apresentar. Tanto o Cortázar quanto o Vargas Llosa me foram apresentados pelo meu amigo Bruno Tis. Né? Me lembro bem disso. E o primeiro livro que eu li do Vargas Llosa, se não me engano, foi Tia Júlia e o Escrivinhador. Meu Deus do céu, que delícia de texto. Que delícia. Eu fiquei encantado. Depois eu li Conversas no Catedral, li um que era sobre uma tribo de índios na Amazônia, que eram nômades, mas a característica dessa errância deles inclusive, pela floresta, é que eles viviam em pequenos grupos, nômades, né? Mas havia, acho que uma ou duas figuras, ou um grupo, né? Que era o fabulador, que ele percorria esses grupos contando histórias, enfim, né? Sustentando a, vamos chamar de cultura desse povo, né? Dessa tribo, desse grupo. Esse também tudo dele é lindo. Li um chamado, acho que é Memórias, Histórias de uma Menina Má. Eu me lembro do Menina Má, que é um livro fascinante e aterrador, né? E cada um desses livros tinha uma característica formal muito própria, muito bem definida, e os unia justamente essa limpidez da escrita, né? Muito bom. Então, o Vargas Llosa é um cara que eu gosto muito dele. E a história pessoal dele, ele era um cara bonitão. Essa tia Júlia, de fato, existiu na vida dele, só que no livro, quer dizer, o livro é uma ficção em torno de algo que aconteceu de fato com ele. Assim, enfim, não vou aqui fazer nenhum spoiler. Então é uma coisa que eu lamento, eu devia estar gravando aqui um vídeo exclusivamente sobre ele, né? E também aconteceram muitas coisas, tanto na política brasileira quanto na política lá fora. Trump, Jair, quer dizer, estão quase me obrigando a rever a minha decisão de não falar sobre política, né? Não falar sobre a justificativa. Vocês conhecem a minha gatinha aqui. Vem cá, para o pessoal te ver. Vem cá. Ela está aqui, mas não dá para vê-la porque ela está abaixo. Aqui, vem cá. Vem cá. Aqui. Apareceram só as orelhinhas. Agora apareceu o rabo. Eu acho que já há gente demais falando sobre política, né, na YouTube, na internet, etc., com muito mais competência do que eu. Mas não sei se até por falta de assunto ou pela premência disso aí, ou justamente por essa excessiva exposição da política, talvez eu não consiga escapar disso, né? Vamos a ver. Eu tenho tido muita vontade de falar sobre a política nacional. Eu acho que tem umas coisas acontecendo e eu divirjo um pouco de certas análises, né?
Mas como já tem 20 minutos, eu vou parar por aqui. Tá? E talvez fale. E hoje eu vou. E esse aqui é só um aquecimento. Tem mais vídeos agora vindo por aí. Bom dia.